sou a Maria Burlamac Guimarães e agora eu vou dar início à última palestra do pré-circuito da LAVA. Meu orientador e o coordenador da Liga é o professor Dr. Leonino Alves Cabral e a minha palestra tem como tema a osteonecrose medicamentosa dos maxilares. Tá. Para início de conversa, é interessante a gente relembrar o seguinte, que o osso é formado por células da matriz extracelular em vários estágios de diferenciação. Ele é constituído também por vasos sanguíneos, fibras nervosas e medula óssea. E para a manutenção adequada dessa massa óssea, a gente tem a remodelação óssea, que também é chamada de turnover ósseo. E o que acontece nesse turnover ósseo? A gente tem o osteoclasto, que vai vir e vai reabsorver aquela matriz óssea, depois os macrófagos que finalizam, completam essa reabsorção, e aí começa a formação de novo osso mediado pelos osteoblastos, que sintetizam e mineralizam esse novo osso. Depois desse período de formação, mineralização, chega o período de quiescência. E esse processo acontece continuamente no nosso corpo. E aí, o que acontece? Diminuir essa reabsorção óssea tem vantagens evidentes para alguns tipos de pacientes. Por exemplo, paciente que tem uma baixa densidade óssea, paciente que tem uma alta rotatividade do osso. E é nesse sentido a gente tem as drogas antirreabsortivas. Essas drogas, elas são utilizadas para controle e tratamento de diversas doenças de osso, desde doenças malignas até doenças crônicas, como osteopenia, osteoporose, hipercalemia associada à disseminação óssea de neoplasia maligna, doença de Peide, displasia fibrosa e osteogênese imperfeita. Bom, em 2003 foi publicada a primeira descrição dos casos de osteonecrose de mandíbula e ou maxila em pacientes que faziam uso de bisfosfonato e que não respondiam nem a tratamento médico, nem a tratamento cirúrgico. E aí essa condição foi intitulada de osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos. Só que, passado alguns anos, eles viram que tinham outros agentes antirreabsortivos e ainda outras classes medicamentosas associadas ao aumento significativo do risco de desenvolver osteonecrose dos maxilares. Então, essa condição foi intitulada como a gente conhece hoje, de osteonecrose dos maxilares associada ao uso de medicamentos. Bom, a literatura ela diverge um pouco sobre prevalência e incidência dessa condição, mas o que se sabe é que a incidência da osteonecrose dos maxilares associada ao uso de medicamentos é maior em pacientes oncológicos, com uma taxa variando de 1 a 15%. Essa taxa cai quando a gente pensa em pacientes com osteoporose, então ficaria entre 0,001% a 0,01%, porém, por mais que seja uma taxa baixa, ela ainda é maior do que a vista na população geral, que é menor que 0,001%. Bom, quando a gente pensa nos fatores relacionados a essa condição, a gente precisa pensar em pelo menos 3. Os relacionados à droga, os locais e os sistêmicos. Quando a gente pensa na droga, a gente vai pensar na potência dessa droga, na via de administração e na duração da terapia. Em relação aos fatores locais, a gente pensa possíveis traumas, cirurgias dentalveolares, anatomia local, presença de doença inflamatória na mucosa oral e uso de próteses totais ou parciais removíveis. E nos fatores sistêmicos, a gente tem idade, condições sistêmicas que possam diminuir o aporte de oxigênio tecidual, como diálise, deficiência de hemoglobina, obesidade, diabetes e ainda exposição a agentes quimioterápicos e hábitos como o tabagismo. Pensando agora um pouco na clínica, essa condição acomete mais a região posterior da mandíbula, seguido pela maxila e menos frequentemente maxila e mandíbula simultaneamente. E essa clínica ela pode ou não estar acompanhada de sintomatologia dolorosa, ulceração, edema, secreção purulenta, mobilidade dentária, parestesia, exposição óssea e fístulas. Em relação à radiografia, a gente precisa pensar o seguinte, que no início dessa condição, os achados radiográficos eles podem ser um pouco inespecíficos. Eles só vão ser mais evidentes quando o envolvimento ósseo for mais significativo. Então, tem que ter pelo menos ali um decréscimo de 30% a 50% da densidade mineral óssea. As radiografias panorâmicas, elas conseguem avaliar o aumento da densidade trabecular com sinais radiopáticos compatíveis com osteosclerose difusa e ou sinais radiolúcidos compatíveis com osteólise, além do espessamento da laminadura e do canal mandibular. Em fases mais avançadas, a gente já consegue visualizar essas áreas do osso com aspecto mosqueado ou sequestro ósseo e formação de osso peroxial. Nessas duas imagens que eu trouxe de radiografia panorâmica, a gente consegue observar nas duas aqui na região mandibular, tanto a osteólise como sequestro ósseo. Bom, a etiopatogenia dessa condição ainda não é totalmente elucidada, só que o mecanismo de ação das drogas fala muita coisa. Através desse mecanismo dos medicamentos, a gente consegue entender como que essa condição se dá. E aí, ainda hoje, os bisfosfonatos, eles são os mais relacionados à osteonecrose dos maxilares.
Então, assim, o que acontece com o bisfosfonato? Ele foi sintetizado semelhante à molécula do pirofosfato. Inclusive, a gente pode até falar que o bisfosfonato é um tipo de pirofosfato. Só que tem uma diferença na estrutura molecular que é a chave para entender por que um é tão diferente do outro. O que acontece? O pirofosfato tem um átomo central de oxigênio. E esse átomo central de oxigênio confere a ele a característica de sofrer uma rápida hidrólise enzimática. Então, a gente não pode falar que o pirofosfato é um antirreabsortivo eficaz o suficiente para tratar doenças ósseas. Só que a diferença do bisfosfonato é que ele tem um átomo central de carbono. E esse átomo central de carbono torna ele mais resistente à degradação enzimática, porque não tem enzima que consiga degradar essa ligação. Então, isso aumenta a meia-vida dele e torna o bisfosfonato capaz de influenciar efetivamente o metabolismo ósseo. Essa ligação vai conferir a ele essa característica de ter uma longa disponibilidade metabólica. Alguns estudos, inclusive, estimam aí a meia-vida do bisfosfonato em 10 anos ou mais. Bom, quando a gente pensa na potência dos bisfosfonatos, essa potência diz respeito a uma variação na estrutura molecular das cadeias laterais. Então, a gente vai ter dois grupos, os que têm nitrogênio e os que não têm nitrogênio. Os que têm nitrogênio, eles atuam dentro dos osteoclastos só depois de serem absorvidos pelos cristais de hidroxiapatita. Então, o osteoclasto ele é desativado intracelularmente, através da via dos isoprenóides. E os não nitrogenados agem de uma outra forma e eles não conseguem se ligar tão avidamente aos cristais de hidroxiapatita. Por isso que os nitrogenados são considerados mais potentes na atividade antirreabsortiva do que os não nitrogenados. Eu trouxe essa tabela com alguns dos bisfosfonatos que são comercializados no Brasil. Então, a gente tem o etidronato, clodronato, pomidronato, alendronato e oledronato. E aqui é interessante a gente ver que a gente consegue observar quem são os nitrogenados, né? E os que a gente tem de nitrogenado aqui é o pomidronato, alendronato e oledronato. Uma coisa interessante de ver é que os nitrogenados são sempre os mais potentes. Eles sempre vão ser os mais potentes e, consequentemente, os mais associados aos casos de osteonecrose. Bom, então, o que a gente vai ter de modo geral? A gente tem a vantagem do uso da medicação, que é o aumento da densidade mineral óssea, só que a gente tem redução do cálcio cérebro. Além disso, os canais de Haber e Volkmann vão estar vazios. Tudo aquilo que eu falei no início que a gente sabe que tem ali no osso, vaso sanguíneo, fibras nervosas, medula óssea, eles vão estar completamente vazios. Então, esse tecido, ele não vai ter vascularização, nem oxigenação e nem nutrição suficiente. Então, se acontece alguma coisa, por exemplo, um trauma, uma cirurgia, ele não consegue responder como ele deveria, ele não consegue reparar. E ele vai tender a responder com necrose e possíveis quadros de infecção. Como eu falei, a gente tem outras medicações envolvidas, outros agentes antirreabsortivos. Um deles é o denosumab. O denosumab, ele é um anticorpo monoclonal que bloqueia o RANKL, que esse RANKL é um membro da superfamília do fator de necrose tumoral. O que acontece? O RANKL, ele é secretado por osteoblastos ativos, em resposta ali às citocinas circulantes, aos hormônios, e quando ele é secretado, ele vai ativar uma cascata de sinalização intracelular. Quando essa cascata é ativada, ela vai levar à maturação e proliferação de osteoclasto. Então, se tem maturação e proliferação de osteoclasto, tem reabsorção. E essa medicação ela vai justamente parar esse processo, que é o que a gente consegue ver nessa imagem. Então, os osteoblastos vão secretar o RANKL, só que a medicação não deixa o RANKL se ligar ao seu receptor, ao RANK. Então, se eles não se ligam, não vai formar osteoclasto e não vai reabsorver. E aí, de modo geral, a gente volta para aquele pensamento. Tem vantagem, porque tem um aumento da densidade mineral óssea, porém, redução do cálcio cérebro, que é o mesmo pensamento. Se tem algum trauma, alguma cirurgia, algo que faça, que instigue aquele tecido ali a precisar dar uma resposta, a reparar, ele não consegue, ele não tem oxigenação nem nutrição suficiente. E ele vai tender a responder com necrose e possíveis quadros de infecção. Como eu falei, também tem outras classes medicamentosas. Nesse sentido, a gente pode pensar nas drogas antiangiogênicas. O que acontece? A angiogênese ela é uma etapa crítica para a progressão tumoral. Nesse sentido, a gente tem também o VEGF e o receptor de superfície VEGF, super importantes nesse processo. Quando o tumor ele começa a crescer, as células começam a entrar em hipóxia. E conforme vai faltando oxigênio, as células começam a liberar vários fatores para tentar estimular as células endoteliais a produzirem mais vasos. Porque se produz mais vasos, volta a vascularização, volta a oxigenação, volta a nutrição e aí esse tumor consegue continuar crescendo. Então esse é o processo para o tumor crescer. A célula secreta vários fatores e aí produz novos vasos. Um desses fatores que as células vão secretar é o VEGF. Então ele vai fazer exatamente isso. Estimular as células endoteliais a produzirem novos vasos sanguíneos para assim o tumor continuar crescendo.
E aí uma coisa interessante de se falar é que se não fosse angiogênese, os tumores não passariam de pequenos milímetros, porque eles não teriam como crescer sem oxigênio e sem nutrição. E aí a gente pensa nas drogas anti-angiogênicas, que vêm justamente para frear, para parar essa progressão tumoral. E elas podem ser classificadas em duas. Os anticorpos monoclonais que se ligam ao VEGF, neutralizam sua atividade, e os inibidores da tiroquinase, que vão bloquear o receptor do VEGF e a via de sinalização. Eu trouxe 3 exemplos de drogas anti-angiogênicas. A primeira aqui da esquerda, o bevacizumab, ele é um anticorpo monoclonal. Ele se liga ao VEGF e neutraliza sua atividade. As outras duas, sunitinib e sorafenib, são inibidores da tiroquinase que vão se ligar e bloquear o receptor do VEGF e toda a via de sinalização. Aí a gente volta para aquele pensamento, né? O que acontece? Tem a vantagem da medicação, porque ela vai parar, ela serve para isso, para frear essa progressão tumoral, só que, ao mesmo tempo, tem diminuição da vascularização, oxigenação e nutrição dos tecidos, inclusive tecido ósseo. Então, se acontece alguma coisa, né? Eu volto a falar, um trauma, uma cirurgia, um abscesso periodontal, o tecido ele não consegue responder como ele deveria, ele não consegue reparar. E aí, por conta da falta de oxigenação e nutrição. E aí ele vai tender a responder com necrose e possíveis quadros de infecção. Bom, para tentar padronizar o tratamento, o prognóstico ali dos pacientes, foi proposta essa tabela de estadiamento. Então, a gente tem 5 fases. Em risco, a primeira, né, que é quando não tem nenhum osso necrótico ali aparente em pacientes que foram tratados com essas medicações. O estágio 0, quando tem sinais e sintomas inespecíficos, uma dor no maxilar, uma osteoesclerose, mas nenhum osso exposto. Estágio 1, quando tem osso exposto em pacientes assintomáticos e sem infecção. Estágio 2, quando tem osso exposto, já com infecção, que vai ser evidenciada ali por dor, eritema, mas com sem drenagem purulenta. E o estágio 3, osso exposto em pacientes com dor, infecção, pode ter também fratura patológica, fístula extraoral, osteólise que se estende até a borda inferior ou piso sinusal. Quando a gente pensa no tratamento dessa condição, esse tratamento ele é determinado de acordo com o estágio, gravidade dos sintomas, comprometimento funcional e prognóstico geral da doença. E ele pode ir desde o mais conservador possível até o mais invasivo. Então, a gente pode pensar desde bochechos de clorexidina 0,12% para, por exemplo, o estágio 1. A gente pode também pensar na terapia fotodinâmica com azul de metileno, antibioticoterapia, quando já tem sinal de infecção, e até o debridamento cirúrgico para casos mais avançados, por exemplo, o estágio 3. E para finalizar esse assunto, acho muito importante falar da prevenção. A prevenção ela é sim fundamental para reduzir os casos de osteonecrose medicamentosa dos maxilares ou osteonecrose dos maxilares associada ao uso de medicamentos. Os pacientes que recebem o tratamento odontológico preventivo antes de iniciar o esquema terapêutico com essas drogas, sejam antirreabsortivas ou antiangiogênicas, eles têm sim uma redução de pelo menos 50% no risco de desenvolver a condição. Então, assim, o ideal seria que todos os pacientes, antes de iniciarem o tratamento, seja com essas drogas e até me estendendo um pouco mais para os quimioterápicos, para a radioterapia, eles deviam sim passar por uma avaliação odontológica pelo cirurgião dentista para se estabelecer um plano de tratamento. E esse plano de tratamento ele tem que ser agressivo, no sentido de eliminar completamente as infecções agudas e áreas de potencial infecção, além de estabelecer um protocolo ali de higiene oral eficaz o suficiente para que aquele paciente consiga fazer a manutenção da saúde oral durante todo o tratamento. No caso dos pacientes que já começaram a terapia antirreabsortiva ou antiangiogênica e precisam de algum procedimento, eles têm que ser feitos, mas com o mínimo de trauma possível. Se for necessário, por exemplo, uma cirurgia, ela deve ser feita com toda a cobertura antimicrobiana sistêmica e local até a completa epitelização da ferida cirúrgica. E assim, a literatura ela ainda discute muito sobre a possibilidade ou não de suspender a medicação antes de uma intervenção odontológica mais invasiva. Aí tem alguns estudos que vão falar, suspender 2 meses antes e 2 meses depois é o suficiente. Aí tem outro estudo que fala, não, tem que ser 3 meses. Mas o que se sabe é que não tem uma evidência concreta que suspender a medicação, de fato, reduz o risco de o paciente vir a desenvolver essa condição. E uma coisa interessante da gente pensar é que a medicação ela foi prescrita por um motivo. Então, suspendê-la pode acarretar em problemas na saúde esquelética daquele paciente, na saúde sistêmica. Então, tem que ser algo muito bem pensado, inclusive muito bem conversado também com o médico daquele paciente. Bom, minhas referências estão dentro desse QR Code, para quem quiser ler um pouco mais sobre. E é isso, muito obrigada.